Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante quando se diz respeito à nossa vida, à organização da nossa vida, os nossos planejamentos, os nossos sonhos, nossos projetos, que é sobre planejar uma rotina realista. Eu penso que esse assunto é negligenciado por muitas pessoas, inclusive por aquelas que são altamente influenciadas pelas mídias sociais, que dizem que você pode ler 3 livros por semana, acordar 4 horas da manhã e montar toda essa rotina de hábitos que no final acaba não dando certo. Eu acho que o principal motivo de tanta frustração na questão de você não conseguir ter nenhum progresso em nenhuma área, você iniciar uma, uma mudança em alguma área da sua vida e não conseguir levar à frente é justamente essa questão de não ser realista quanto ao seu próprio estilo de vida, ou a quantidade de tempo que você dispõe, seus próprios objetivos e também a sua vida, a sua realidade. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E para que a gente tenha uma maior compreensão desse assunto, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Timóteo. Eu quero usar esse personagem para a gente ilustrar essa colocação que é muito fácil para a gente ter uma compreensão baseando na nossa própria vida. Em 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, aqui no versículo 14, ele vai dizer assim: não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões e entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Vou repetir o versículo 15. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Isso aqui foi uma carta que Paulo escreveu para o seu mentorado. Timóteo, ele era um jovem pastor, ele era um rapaz que Paulo conheceu na cidade de Listra e o transformou em seu discípulo. Timóteo, ele tinha a influência da mãe e da avó, que eram cristãs. Ele teve a influência e ele cresceu sobre os cuidados da mãe e da avó e conheceu o evangelho. Paulo encontrou Timóteo em Listra em uma viagem missionária. E a partir daí criou-se um vínculo onde nós conhecemos Timóteo como o filho amado, né? O filho que não era de carne, mas era um filho adotivo de Paulo. E Paulo, ele começou a mentorear Timóteo. Posteriormente, colocando ele ali como um ministro, como um líder da igreja de Éfeso. E nessas duas cartas, nesse período Paulo, ele estava preso e ele escreveu 2 cartas endereçadas a Timóteo para o instruir. E eu gosto muito do exemplo da palavra de Deus, porque a gente consegue ter uma visão ampliada do que é realmente a nossa vida. Timóteo, ele foi colocado ali para liderar aquela igreja. E a cidade de Éfeso, para quem não conhece, era uma cidade altamente idólatra. Éfeso era um lugar que toda a sua economia, turismo, política, girava em torno da deusa Diana. E aquele lugar foi um lugar onde Paulo ele conseguiu implantar uma igreja. E houve muita salvação ali. Paulo vai treinar Timóteo para a liderança. E aqui, enquanto Paulo ele não tinha condições de estar perto de Timóteo, instruí-lo de forma mais íntima, ele vai enviar cartas e nas cartas ele vai dar várias instruções para que Timóteo consiga liderar de forma sábia e não sair do foco. Dentro desse contexto, Timóteo ele tinha 2 desafios. Primeiro, ele tinha que lidar com um fator externo, que era assim, a questão política da cidade, a questão ideológica da cidade de Éfeso, né? A idolatria, a política, o turismo, tudo aquilo ali que as pessoas elas eram muito levadas pelas fábulas, eles gostavam muito de lendas, de magia, de bruxaria. Então, Timóteo ele tinha que lidar com essa questão externa. E internamente Timóteo tinha que lidar também com a questão da resistência por ele ser uma pessoa jovem. Então Paulo ele vai aqui agora instruir Timóteo como ele deve
dentro daquela realidade, se comportar. E o engraçado é que Timóteo, ele teve esse privilégio de ter Paulo como mentor, e no início da sua carta, Paulo, da segunda carta, olha o que Paulo vai falar aqui para Timóteo. Paulo, na sua segunda carta, ele vai encorajar Timóteo, dizendo assim, ó: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, porque estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Então, boa parte do que Paulo ele vai instruir Timóteo é sobre ele respeitar, dentro dos limites da sua realidade, a missão que Deus o deu para fazer. Naquele momento, Timóteo ele tinha que ser o pastor de uma igreja, o líder de uma comunidade. E para que ele pudesse exercer essa função da melhor forma possível, dentro da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, ele tinha que seguir um padrão, ele tinha que condicionar a sua rotina e todas as suas atividades àquelas tarefas. E aí Paulo vai falar assim, olha, dedique-se totalmente a essas coisas, porque você precisa mostrar para as pessoas que você está crescendo, que você está evoluindo. Agora veja o que Paulo ele vai falar aqui para Timóteo. No mesmo capítulo que nós lemos no início, um pouquinho antes, ele diz: ordene e ensine essas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros. No versículo 16 ele diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto os que te ouvem. Então veja que Paulo ele está dizendo basicamente para Timóteo: Timóteo, a única coisa que você precisa fazer agora é se dedicar a essas tarefas que eu estou te dando, que incluía estudo da palavra de Deus, ensinar as pessoas, ter uma rotina que estivesse coerente com a missão que Deus tinha entregado para Timóteo. Afinal de contas, ele era o líder daquele povo e ele precisava se manter perseverante, se manter frequente dentro dessas tarefas para que ele conseguisse ter êxito nessa tarefa. Então, Paulo, ele procura trazer clareza para a mente desse jovem, principalmente porque Timóteo, além de ser jovem, ele era inexperiente, era a primeira vez que ele estava liderando. E isso acontece muitas vezes conosco, quando nós vamos fazer algo pela primeira vez, a gente tende a olhar para várias direções, e isso acaba nos atrapalhando. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha própria vida. Eu sou uma mãe que trabalha em casa, né, cuido de 2 adolescentes, passo a maior parte do meu tempo livre dentro de casa. As únicas coisas que eu faço fora de casa é resolver algum problema ali na rua e ir na igreja. Então, assim, fora isso, a minha rotina gira em torno basicamente de casa para igreja. Eu não trabalho fora, trabalho em casa. Então, eu tenho que personalizar a minha rotina dentro da minha realidade. Eu tenho que personalizar a minha rotina dentro do tempo que eu tenho disponível. O tempo que eu tenho para organizar ali as minhas tarefas e qualquer objetivo que eu tiver além desse universo que eu vivo, eu preciso planejar dentro desse período de tempo que eu tenho. Eu acho que o maior erro das pessoas é querer fugir do seu estilo de vida, fugir da sua realidade. A gente começa, muitas vezes, quando a gente quer alcançar um patamar diferente de vida, a gente quer ter um padrão financeiro diferente, a gente começa a agir como se a vida que a gente vive não existisse. A gente começa um estado de negação. A gente começa a rejeitar o estado em que a gente vive. E eu acho que isso acaba prejudicando o nosso processo de crescimento. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente dispõe de um período de tempo, de um período de oportunidade dentro da nossa própria vida. A gente não pode simplesmente descartar quem a gente é hoje, porque é essa pessoa que
está aqui diante de vocês, que vai construir uma Célia melhor. Então, quando eu olho para esse texto do livro de Timóteo, eu vejo que Paulo, ele começa a formatar e dar um alvo para Timóteo. Mostrar para ele que ele tinha um alvo e que ele não poderia sair do foco daquele alvo. E acho que uma das coisas que mais nos atrapalha quando se diz respeito de um objetivo, uma mudança, algo que a gente queira alcançar futuramente, é a questão da distração. A gente acaba olhando muito para os lados. Veja que quando a gente entra na internet, a gente vê vários tipos de rotina. A gente vê a rotina perfeita daquela influenciadora, que tem milhões de seguidores e que acorda 4 horas da manhã e tal, e ela come ali aquela alimentação perfeita, e ela tem uma rotina toda formatada, mas quando a gente traz isso para nossa realidade, não funciona. Não funciona, e eu falo isso porque eu já tentei, entendeu? Não funciona, por quê? Porque a gente vive um universo completamente diferente. Então a gente acaba ficando distraída, a gente acaba olhando muito para o lado A, o lado B, a gente acaba tentando replicar uma rotina que não cabe dentro da nossa realidade. Então, a primeira coisa que você precisa entender é baseado aqui na vida de Timóteo, que era um jovem inexperiente, que precisava de instrução, precisava de um foco, ele precisava de alguém para dizer para ele o que ele devia fazer. E Paulo, ele dá apenas uma única missão para Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, você não tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, ele alerta Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele vai te dar condições para você cumprir aquilo que ele te pediu para fazer. Você só precisa fazer uma coisa, se manter focado naquilo que eu te mostrei, naquilo que eu te ensinei. Enquanto nós estamos focados na nossa própria realidade, em uma única coisa, a gente tem maior probabilidade de romper com a realidade que a gente quer mudar. Então, assim, quando você quiser sair do lugar onde você está e ir para outro lugar, você precisa antes calcular aquilo que você já tem. Por exemplo, o seu tempo. Quanto tempo livre que você tem? Quanto desse tempo você pode investir para alcançar o objetivo que você deseja alcançar? Quanto da sua rotina você investe em conhecimento? Quanto da sua rotina você investe priorizando o conhecimento da palavra de Deus, do seu espiritual? Quanto da sua rotina você investe no cuidado do seu corpo? Então, essas são perguntas que a gente precisa fazer para que a gente consiga criar um planejamento que nos leve para um nível mais profundo, um nível mais alto. E a gente não pode, de forma nenhuma, ignorar isso. E sabe o que está acontecendo? A gente está sendo levado por essa onda de vida perfeita na rede social. A gente acaba renegando a nossa vida, odiando a nossa vida, a gente acaba deixando de desfrutar do nosso tempo, a gente acaba deixando de aproveitar o tempo livre que a gente tem, ainda que seja pouco tempo, porque a gente está ali sempre olhando para a grama verde do vizinho. E eu gosto dessa frase, né? Porque às vezes a grama não é nem de verdade, é uma grama artificial. E nós estamos, sim, nos inspirando em vidas artificiais. Porém, a palavra de Deus, ela vem nos mostrar que a gente precisa olhar para um único alvo, entender quem nós somos, onde nós estamos e para que nós fomos chamados. Eu já tentei de várias formas criar personagens para que eu possa chegar ali àquele pilar, sabe? O arquétipo da mulher poderosa, da mulher empoderada. Você já ouviu falar sobre isso? O arquétipo da mulher empoderada. Nem todas nós nascemos para ser empoderadas. Nem todas nós, mulheres, nascemos para estar na liderança de uma empresa enorme, liderando 10 mil funcionários. Nem todas nós nascemos para liderar, nem todas nós nascemos para ocupar lugares de destaque, lugares de liderança. Algumas de nós nascemos realmente para ocupar os bastidores. Algumas de nós nascemos apenas para ser mães, mulheres que lideram dentro de suas casas, mulheres que formam o caráter de homens que vão ser grandes. Então a gente precisa voltar, rebobinar,
reiniciar e falar assim, não, qual é a minha realidade hoje? O que eu posso fazer com o tempo disponível que eu tenho? Baseado no objetivo que eu quero alcançar. O que eu preciso fazer agora, com o tempo que eu tenho, com a realidade que eu tenho, para alcançar esse objetivo? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? Então, gente, com essa reflexão, eu quero dizer para vocês que não adianta você fazer um planejamento que esteja completamente alheio à sua realidade, que você não vai conseguir cumprir, uma meta altíssima que você não vai conseguir bater, né? Exigências altíssimas que você não vai conseguir dar conta. E enquanto isso, você desperdiça tempo. E esse é o nosso principal fator, o tempo. O nosso tempo é a nossa moeda de maior valor. Então, dentro desses conceitos que eu disse aqui para vocês, baseado na vida do jovem pastor Timóteo, que precisava de uma direção, que precisava se lembrar quais eram as suas principais tarefas do dia, sua principal missão. E a gente só pode executar essa missão dentro da janela de 24 horas por dia, né? Das nossas 8 horas de trabalho, do nosso tempo livre. Então, a partir de hoje, você precisa pontuar isso e se dedicar a descobrir o que você quer. O que você quer conquistar, o que você quer fazer, quem você quer se tornar e como é que você pode fazer isso dentro da realidade que você vive. E para finalizar, eu quero deixar um último versículo que se encontra no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Esse foi o ensino e a instrução que Paulo ele deu para Timóteo. Foca naquilo que é importante, respeite a sua realidade e não perca o foco. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para eu saber que você gostou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo. A gente se vê lá.